Bom, hoje é dia 8 de abril de 2021, quinta-feira. Bom, nem comecei o dia direito, saúde. É, mas, tipo assim, eu dormi muito mal essa noite. Na verdade, eu tive muitas dificuldades para dormir, né? E, eu não sei se tá pegando muito vento, mas eu vou tentar proteger o celular o máximo possível. E meu cachorro passou mal, assim, né? Cachorro lá de casa. E aí eu tive que tomar alguns cuidados, né? E aconteceram algumas coisas assim que o professor falou, né? Uma coisa assim é que eu lembro que chegou um ponto assim que o cachorro ele queria sentir-se acolhido, né, ao invés de sentir-se rejeitado porque tá passando mal. E eu coloquei na minha cama. E aí eu lembro que de repente, pegando a história que o professor falou, eu pensei assim no meu cachorro bem, entendeu? Tipo, e aí ele deu uma mexidinha assim, sabe? Foi muito legal isso. E outra coisa, acho que em alguns minutos depois, ou sei lá que momento, né? De repente deu na minha cabeça assim, ó, meu cachorro vai aparecer na minha porta, né? É tipo assim, o cachorro vai aparecer na minha porta. Ele já tinha saído, acho que ele tinha preferido ficar no outro canto e tal. E de repente, assim, como o professor falou, acho que por volta de 3 segundos depois ele estava na minha porta, né? E aí eu fui sair para passear com ele. Bom, aí depois eu dormi, eu coloquei despertador, né? E faltando um minuto para o despertador tocar, de repente eu vou e acordo assim, sabe? E falo, ó, tem que acordar para sair com o cachorro. E aí aconteceu isso. Então pode assim, não ser tanta coisa assim do tipo relacionado à minha profissão e tudo mais, mas o professor falou disso, né, de alguns poderes psi que a gente pode ter ao longo do processo da RH. Ontem à noite eu ainda cheguei em casa assim pra fugir do som do vizinho, né, do barulho do vizinho assim, tal. Aí eu coloquei de novo a guitarra ali, fiquei tocando e tal. E saiu mais uma composição, assim, entendeu? Nossa, agora tá ventando pra caramba. Eu não sei de onde tá vindo o vento. A direção, assim. Aí tô tentando deixar o microfone protegido, assim. Bom, mas aí saiu mais uma composição. Ontem, antes mesmo de ter saído aqui do refúgio, eu saí com 3 instrumentais, né? E aí eu cheguei em casa e quando eu tava lá, assim, é lógico, né? Se você vai pegar e vai fazer uma hora, vai sair, né? Então, eu tava nessa daí de, meu Deus, eu tava nessa daí de compor assim ontem. Foi uma coisa frenética, né?
E eu acho que por isso que eu tive até dificuldades para dormir mesmo, sabe? Eu acho que eu tava tão, sei lá, eu devia estar tão energizado assim, mas sei lá, eu vou pensando assim em outras possibilidades de isolar o barulho do vizinho, sabe? De isolar a vizinhança, assim, no, no meu modo, né? Mas é isso, né? Eu vou seguindo aqui. Vamos ver se mais tarde tem alguma novidade e tudo mais. Mas no momento eu vou fazendo uns pouquinhos aqui e vou observando o que tá dando. 8 de abril de 2021, parte 2. São 10h33. Eu cheguei em casa depois que saí do lugar do refúgio e lá eu fiz algumas reflexões, talvez coisas que eu gostaria de falar com os meus alunos que estão na fase da adolescência e estão indo para a fase adulta ou que um dia vão chegar na fase adulta. E, bom, eu já tentei fazer isso com alguns, como qualquer adolescente, né, a dificuldade de ouvir e assimilar, ou de ouvir e tomar atitude, é quase nula, né, sendo que isso só acontece, sei lá, eu dou o exemplo do ônibus, quando a pessoa vê que está chegando o transporte público e aí ele começa a correr para o ponto, para pegar, né? Às vezes vai e pega, às vezes não. Bom, aí depois eu fui dar aula para os meus alunos e cheguei em casa, né, sei lá, notei algumas coisas na vizinhança e, e fui descansar, porque assim, qualquer coisa é como minha noite normal, né? Eu durmo, tenho dificuldades para dormir e ainda mais, como já disse, eu tenho readaptado a minha rotina, né? Talvez na parte da manhã e da tarde eu fico no meu refúgio. À noite eu cheguei em casa, vou e durmo. E foi o que aconteceu. Eu acordei tipo umas 10h08 e sei lá, eu sonhei que tava mexendo nos meus diários muito antigos, muito antigos. E lá tinha um registro que eu fui no show do Jeff Buckley, mas quando eu sabia da existência do Jeff Buckley, ele já tinha falecido. E mas tudo bem, né? Pode ser. Pode ter sido algum registro que eu fui a algum show dele numa outra dimensão. Pode ter sido, né? Se bem que alguns ídolos meus têm influência do Jeff Buckley, né? Então pode ser que num desses shows que eu assisti dos meus ídolos, tipo, estavam ressoando o, o Jeff Buckley. Mas aí eu lembro que aconteceu alguma coisa muito curiosa, muito interessante. Eu não sei como que foi, mas foi pouco antes de eu acordar, em que parecia que eu tinha 3 mãos, sei lá,
eu juntei a minha mão esquerda com a minha mão direita, ou era alguma outra mão, mas parecia assim que era uma mão forte, uma mão fraca e de repente uma mão no meio. É lógico que eu não gostaria que pensasse que isso fosse algo pejorativo, o que é essa mão no meio, porque eu sou homem. Talvez vocês tenham entendido. Mas foi algo como uma mão mesmo, entendeu? Sei lá, é como se fosse uma mão extra. E o nosso professor, ele sempre usa metáforas. E será que essa é uma espécie de coisa figurada, assim, uma metáfora do tipo, você tem uma mão extra te ajudando, né? Sei lá, a centelha divina, a mão co-criadora, seja lá o que for, não é? Eu achei tudo isso assim interessante, mas eu, eu realmente fiquei assim bem curioso com tudo isso, assim, porque pareceu algo bem real. Eu digo assim, é algo que eu pude sentir, entendeu? Esse encontro das minhas mãos e a mão extra.